Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre essa proposta, uma proposta, né, que não é minha, por favor, é a proposta de Emmanuel, né, do benfeitor Emmanuel, de como a gente pode achar uma maneira prática para vivenciar as leis divinas. Então, o assunto parece assim, olha, mas quem é você para falar sobre isso, né? De fato. Então, não sou eu só vou ser o repetidor aqui, né? Eu vou, é lógico, comentar um pouquinho, mas a mensagem é do benfeitor Emmanuel, tá bom? Então, no Livro dos Espíritos, questão 621, todo mundo conhece, né? Onde está escrita a lei de Deus? Está na Torá, lá dos judeus, está na Bíblia, né? Não só no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está nos livros lá da Índia. Onde está? E os Espíritos responderam, na consciência. Então não está em livro nenhum, está na consciência. E na questão 614, um pouquinho antes, no mesmo capítulo, né, o primeiro capítulo do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Kardec perguntou o que se deve entender por lei natural. Lei natural. As leis da gravidade, as leis de atração dos corpos, né? O que se deve entender por lei natural? Resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira. Se Deus é um, a lei dele é única, é uma só. Então nós podemos pensar que a lei de amor que atrai duas pessoas, uma família toda, que atrai as pessoas, é a mesma lei, chamada pela física de lei gravitacional, que atrai os planetas que giram, os sistemas solares que giram em torno de uma estrela maior, formando galáxias. É a mesma coisa. É a mesma lei que faz com que os elétrons girem em torno de um núcleo, no átomo, na menor partícula que nós conhecemos aí. É lógico, hoje conhece coisas menores ainda. Mas então, a lei é uma só. Se Deus é um, tudo tem que convergir. Tudo converge. Nós temos uma diversidade enorme, mas tudo converge para a unicidade, Deus. Né? Então, pensemos nisso. Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Se afasta dessa lei, sofre, chora e volta, né? Não tem jeito, vai voltar. Então, com essas duas perguntas do Livro dos Espíritos, nós conseguimos entender, então, que, tudo que acontece na natureza, tudo, segue um padrão. Segue uma característica que é a característica do próprio Criador. Então não vamos falar em Deus como um homem mais velho. A gente precisa, dentro da casa espírita, expandir o nosso entendimento. Deus, segundo os Espíritos, é a inteligência suprema, o Criador de tudo, causa primária, ou causa primeira de todas as coisas, o Criador incriado, aquele que criou a tudo e a todos. Criou o princípio inteligente, deu origem a nós espíritos, criou o princípio material, que, por exemplo, é esse corpo que está aqui. Então, tudo tem, vamos, de uma maneira mais simples de falar, tem o DNA de Deus. Tudo. Certo? Veja que, é só para exemplificar, tá? Isso é matemática. É uma sequência de números, criada, né, por um matemático italiano, Leonardo Fibonacci, e cada um fala como quiser. É simples, primeiro número é 1, segundo número é 1. Soma os dois, 1 mais 1, 2. Soma o anterior, com o resultado 1 mais 2, 3. Soma o anterior, com o resultado 5. E vai, então dá uma sequência. 2, 3, 5, 8, 13 e vai aí por diante, tá? Vai seguindo. Essa sequência de números parece assim uma coisa boba, né? É matemática isso, certo?
ela forma essa espiral. Se for posta num sistema bidimensional, ela forma uma espiral. Essa espiral, bobinha aqui, certo? Ela está em todas essas formas, no ovo, na maçã. Eu achei bonita essa foto aqui, ó. Aquela mulher cabeluda que entra na água assim, vai assim, né? Joga a cabelo para trás, forma aquela. É a mesma elipse. Tudo. O rosto da Mona Lisa tem essa elipse. Então, nas plantas, certo? Na copa das árvores, segue essa sequência. E aqui tem uma forma mais interessante ainda, que toda planta, se não tiver nenhuma quebra no nozinho, quando ela se parte, toda planta segue nessa. A primeira se bifurca em um, né, em dois lados, depois 3, depois 5. Se não houver a interferência humana, o crescimento de qualquer árvore é sempre assim. Certo? Então veja que nós estamos falando de uma equação, de uma sequência de números matemática. Mas foi o matemático que criou, por exemplo, essa coisa do girassol, da margarida. Foi ele que criou isso? Ou ele só interpretou uma forma como a natureza se desenvolve, se transforma? Então, será que Deus existe? Se a gente pensar numa inteligência que criou essa maneira igual para tudo, para a margarida, para a flor, para o caramujo, animal, vegetal, que tudo se desenvolve da mesma maneira, eu acho que aí sim, aí Deus existe. Né? O Deus que a gente acreditava que fica bravo se eu não seguir, que fica triste se eu fizer o mal, esse Deus não existe. Mas aquele Deus que criou a tudo e a todos e espera que com a inteligência que ele nos proporcionou e com o material da natureza que ele nos dá, ele espera que a gente evolua. Esse Deus existe. Tá? Então, acabou a figurinha. Deus imprime o seu caráter, a sua personalidade, né, os seus valores na natureza, na criação. Tanto em nós, espíritos imortais, como na natureza como um todo. Né? Então, todos os processos, do mais simples ao mais fenomenal, obedecem às leis divinas. Certo? Os planetas que giram em torno do Sol, o sistema solar que gira em torno de uma outra estrela maior, como os átomos, como a gente tinha dito, do nosso corpo físico, trabalham da mesma forma. E assim como, gente, os valores morais, e aí fica parecendo meio bobeira, né? Os valores morais também seguem o mesmo padrão. E é isso que nós vamos recorrer depois ao Emmanuel para entender, tá bom? Então, quando a gente observa a natureza, tudo que acontece nela, todos os seus processos, então a gente está lendo a lei divina. É mais ou menos assim, olhar para a natureza, ver como ela trabalha, o que acontece. O Marcelo está falando de natureza lá, né? Então, é olhar, é ler a lei divina. E como nessa criação infinita que Deus nos proporcionou, né? Nós também somos criaturas, ou seja, fomos criados, somos, vamos dizer assim, eu fiz aqui a obra-prima de Deus, né? Somos o supra-sumo, né, da criação, a parte mais perfeita da criação. Então, em nós também opera essa mesma lei, né? Em nós a mesma coisa. Mas aqui é tudo, falei teoria, muito bonitinho. Agora, qual seria o meio prático? O meio, assim, ó, como é que eu faço para fazer dar certo, né? Para não errar, para não cometer mais bobagem, para tentar seguir de maneira a mais acertada possível as leis divinas, né? Vivenciar essas leis, né? Lei de amor,
ou também uma lei física, né? Vamos lá. A gente não pode esquecer, e agora aqui a gente precisa ter uma concepção de que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo que está aqui. Esse corpo aqui é um empréstimo que a gente fez na natureza, animalizou esse corpo, ou seja, deu vida a esse corpo, vamos viver. Tem uns que vão viver muito ainda, viu? Não vou falar nada para você, não. Vamos viver aí 90 anos, né? Vai ficar virando, vai fazer um gol desse tamanho, né? Certo? Então, a gente é um espírito imortal vamos dizer assim, numa jornada, numa peregrinação para atingir a perfeição. Então, não dá para para esperar que numa encarnação, 90 anos, por exemplo, a gente faça tudo certo. E se a gente não faz tudo certo, para onde a gente vai? A ideia de inferno e céu já foi abandonada, né? Porque como é que uma mãe que vê o filho, uma mãe que foi para o céu e vê o filho para o inferno vai ficar feliz? Ela vai brigar com Deus, fala, me manda para o inferno que eu quero ir lá ficar com meu filho, quero ajudar ele. Não vai deixar. Então, essa ideia já passou. Vamos então pensar, como nós somos espíritos em evolução, a gente está reencarnando a todo momento. Então eu vou contar uma história aqui para vocês, eu achei bacana essa história. Sabe essas dinâmicas que aqueles caras que vão dar cursos motivacionais para empresa, para grupo de trabalhadores, né? Então o cara chegou lá num salão com mais de 100 pessoas. Chegou quieto, não falou nada, ele ia dar esse curso para as pessoas, né? Ele chegou, distribuiu um balão para cada um, uma bexiga, né? E um palito de dente. Então, um balão e um palito de dente. Falou assim para todo mundo, ó, vocês enchem o balão até um limite. E aí amarra lá para ele ficar bem cheio. Aí a turma começou a encher o balão, um balão estourou, o outro do outro também estourou, o outro encheu muito pouquinho, falou, enche mais. Aí repunha daqueles que estourou, bom, todo mundo de balão cheio, numa mão, palito de dente na outra mão. Aí ele falou assim, bom, agora eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, vocês protejam o seu balão. Todo mundo entendeu? Ninguém falou nada, então todo mundo entendeu. 1, todo mundo olhando, o que eu faço, né? 2, quando ele falou 3, uma bagunça. Aí passou um tempo meio grande, 10 segundos. Não tinha mais nenhum balão cheio, tudo estourado. Todos os balões vazios. Aí ele falou assim, bom, todo mundo pode sentar agora. Eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Eu disse para vocês para proteger o seu balão. Não era para você pegar o palito e furar o balão do outro. Era só para proteger o seu. Então, dessa historinha, a gente pode pensar que os balões são as nossas, vamos dizer assim, os nossos propósitos, as nossas propostas de vida. A gente traz, quando a gente reencarna, a gente vem com objetivos. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso me apaziguar com aquele lá, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso melhorar, eu preciso aprender a amar. Esse é o propósito de a gente estar encarnado, aprendermos a amar. Então eu preciso melhorar, eu trago meus sentimentos, todas as conquistas que eu tive até o último momento que eu estava no plano espiritual, juntando todas as reencarnações passadas, eu trago para essa atual reencarnação. Trago também, o meu balão pode ser também os meus afetos, as pessoas que vêm para compartilhar comigo, me ajudar nesse crescimento, eu também ajudá-las a crescer. Então veja, esses são os meus balões. Mas tem um problema. Quando a gente reencarna, a gente esquece do passado.
Por quê? Todo mundo fala assim, a gente podia lembrar, né? Aí não fazia bobagem. Mas aí você imagina eu olhar para a Renata e saber que ela já me sacaneou na outra vida. Está me sacaneando de novo agora. Eu vou pular no pescoço dela. Então, o esquecimento do passado é importante para que eu não me lembre das maldades que eu fiz. Imagina que meu filho já foi assassinado por mim no passado. Como é que eu veria? Como é que eu viveria com ele? Como seria essa convivência? Então, eu não sabendo, ajuda. Certo? Então, quando a gente reencarna, a gente se esquece do passado. E aí o que a gente faz? A gente usa o bendito do palito, né, para furar o balão dos outros. Ou seja, a gente, ao invés de cuidar do nosso balão, de proteger o nosso balão, a gente vai se meter com o balão dos outros. Né? Então aí eu acho que eu tenho que consertar o jeito do Galácio ser, o da Sônia, o da Renata, o da Raquel, do Mauro. Eu acho que eu sou o dono. E aí, se eles não me seguem, não me obedecem, eu me ponho com a violência. O palito vai lá e fura. Pá. Vai ser do meu jeito. Então, quanta gente já trouxe propostas de reencarnar tão boas, já conquistou várias virtudes na área da moralidade, na área do conhecimento, e vem aqui e se perde, usando o seu palito para destruir a vida dos outros, quer se impor pela violência. Então, gente, viver, a gente está aqui, né, para aprender a ler as leis divinas da natureza, como eu falei logo no início. Para quê? Para não sair furando o balão dos outros. Para cuidar do seu balão apenas. Né? Então, se essa lei que existe na natureza também existe em mim, que sou criatura de Deus, da mesma forma que a natureza, nós precisamos estar atentos a nós mesmos. Você quer ver um exemplo? Com relação à nossa dimensão física. Trabalha demais e fica sem dormir. Quanto tempo você aguenta? Daí um pouco você adoece. Escuta essas motos o dia inteiro, você fica surdo. Certo? Você come demais. Agora, sexta-feira, a turma gosta de comer uma pizza, né? Come 5 pizzas e vai dormir. Vai passar uma hora, vai? Por quê? Porque a lei que opera fora, opera dentro de mim. Então eu preciso estar atento. Então eu preciso ter equilíbrio na hora da alimentação. Eu preciso controlar, assim, limitar o meu esforço para trabalhar, ter minhas horas de descanso. Essa lei também opera nas nossas emoções, na nossa dimensão emocional. E se a gente não cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente adoece, gente. Muito cuidado. Opera também a nível psicológico ou psíquico, dá o nome que vocês quiserem. E a gente precisa estar muito atento para cuidar da nossa integridade psicológica. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Cuidado. Sabe por quê? Porque você começa... Bom, pessoal aqui ninguém vê rede social, eu sei disso. Mas quem vê, você começa a ver, passa uma hora, você está lá vendo, se perde. Passou o dia todo, você ficou naquela porcaria. Não aproveitou nada, mas você ficou. 2 horas, 3 horas. Então veja, cuidado, porque você está descuidando do seu psiquismo. Assiste jornal, ou lê jornal, você vai ficando pessimista. Ah, política não tem jeito, as pessoas não têm jeito, só maldades. Então cuidado, cuidado. Seu Nazaré sempre fala, ele fala assim, cuidado para não se envolver com o problema dos outros. Quando você não é no ligar para o que está acontecendo com os outros. Você tem que ajudar as pessoas, mas cuidado para quando você for ajudar, você não se envolver no problema. Você não ser mais um a mergulhar naquele problema e não conseguir sair. Isso é importante. Então, ele sempre fala assim, eu digo fala porque ele fala. Né? Ele não morreu, ele está aqui. Hoje ele está aqui. Né?
a gente tem que servir e passar. Não pode ficar mergulhado no problema do outro, senão você não ajuda mais ninguém. E nós precisamos também focalizar mais o bem. Jesus não falou que a Marta e Maria, a Marta queria fazer comida, a Maria ficou lá no pé de Jesus escutando ele falar. Aí a Marta reclamou e falou assim, ó, Maria escolheu a boa parte. Você imagina o Jesus chega na sua casa hoje, senta lá e fala, vim almoçar aqui, né? Fala, depois o senhor almoça, né? Agora o senhor vai falar e eu vou escutar, né? Foi o que a Maria fez, ficou no pé de Jesus escutando. A Marta foi fazer almoço, reclamou que a outra não foi junto ainda, né? Então Maria escolheu a boa parte. Nós, gente, temos que começar a focalizar a boa parte das pessoas. Não é não ver o mal. Não é ser, como é que a Poliana que fala, né, que só vê o bem. Não é isso. É olhar, ver que existe dificuldade, mas ver também que existe possibilidades de crescimento naquela pessoa, que existe uma boa parte nela, ela faz coisas boas, ela não está de todo errada, como eu não estou de todo certo, né? Então, quando a gente começa a ver isso, a gente está cuidando dessa nossa parte psíquica, né? Dessa nossa dimensão psíquica. E a nível espiritual, a gente precisa estar atento também. Por exemplo, a gente assim, todos nós que não acreditamos em Deus, ou que não acreditamos em espiritualidade, não em espírito, em espiritualidade, que em nós existe uma dimensão que é além da matéria, que eu vou morrer e vai sobrar alguma coisa. Se a gente perde essa noção, a gente fica muito materializado. A gente só vê as coisas que estão à nossa volta, à nossa vista. E a gente se perde. A gente fica, assim, pessimista. Por quê? Porque o que você não consegue ver além do que está na frente, você ignora, né? Então todos nós, por sermos espíritos, porque nós somos espíritos, nós necessitamos de transcendência, de ir além da matéria, né? Então se a mulher vai na igreja e reza o terço, ela está buscando transcendência. Se você vai lá no templo evangélico e canta lá, louvor, você está buscando transcendência. O médium que vai na reunião mediúnica da comunicação está buscando transcendência. Nós precisamos dessa transcendência, porque o materialismo nos arrasta para vícios. Tenha certeza disso. Por quê? Se não existe nada além, para que me conter hoje? Para que não fazer nada de errado com o Galáxia, se não existe justiça, não existe nada além? Se eu fizer um negócio com o Galáxia sem que ninguém saiba, sem que a justiça humana descubra, eu estou bem. Então, isso me arrasta para vícios. Então, nós necessitamos de transcendência. Então, veja que a lei divina dá para ser observada em nós, no nosso íntimo, além de observar na natureza, né? É bacana a gente pensar que a natureza está sempre indicando caminhos. O nosso corpo físico, está sempre indicando os caminhos. É como se estivesse cheio de placas. Mas placa te leva aonde você quer ou você precisa caminhar? A placa te mostra um sentido. Direita, esquerda, segunda bifurcação, você entra à direita. A placa nos indica o caminho. É a mesma coisa que você pegar o mapa. Ah, já sei ir para Tóquio. Pelo mapa sei. Você foi para Tóquio? Né? Para saber como vai para Tóquio tem que ir. Né? E não está no carro aqui, para um aeroporto, do aeroporto pegar o avião, é um monte de né? Tem que fazer escalas. Né? Então, o mapa ou as placas não fazem o viajante. O que faz o viajante é a viagem. Né? Isso é importante. Então, nós precisamos vivenciar essas leis que estão em nós. Né? Então, como a gente tem que estar mais atento à natureza, observar com mais acuidade, né? Estar atento a nós mesmos, nós vamos buscar, como eu tinha dito no início, uma orientação do benfeitor Emmanuel.
está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 33. E ele vai fazer um comentário de uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. E Jesus fala assim: a Deus tudo é possível. Mas lei divina, Deus tudo é possível. O que tem a ver? Bom, sabe como é que é o nome da mensagem? Acalma-te. Você quer vivenciar a lei divina? Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Tá? Acalma-te, né? Então, mas vamos primeiro observar aí a palavra de Jesus, né? A Deus tudo é possível. Quando a gente fala isso, né? A Deus tudo é possível, a gente fica pensando assim, bom, eu acredito em Deus, então para mim, certo? Deus pode fazer tudo, mas tem quem não acredita, né? E eu vou respeitar quem não acredita, tá? Uma hora ele vai acreditar, eu tenho certeza disso, mas, né? Mas então tem um rabino estudioso, né, da Torá, né, da Bíblia judaica, né, que ele fala assim, que a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que acredita em Deus, né, é não mais se surpreender com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a inteligência suprema. Então a maior inteligência que vocês podem imaginar que existe, junta o Einstein com o Leonardo da Vinci, junta todo esse povo, numa cabeça só, certo? Se todos eles se reunirem, eu garanto a vocês que se Deus quiser, vai fazer alguma coisa que eles não vão conseguir explicar. Deus sempre vai nos surpreender. Por quê? Porque Ele é a inteligência infinita. Nós somos inteligências limitadas ainda. Então, pensando nisso, para dar um exemplo dessa capacidade de Deus nos surpreender, eu vou falar de alguém mais próximo de nós. Próximo assim, entre aspas, Jesus. Certo? Jesus está mais próximo de nós do que Deus, né? Então vamos, Jesus, ele, por exemplo, vocês conseguem imaginar Jesus, aquele espírito que conhecia todo mundo, escolher para ser o pilar, o comandante, né, do seu colégio apostólico, a Pedro, que era machista, assim, briguento, irracível, orgulhoso, ignorante, ele não tinha cultura alguma, ele era pescador. Você consegue imaginar se vocês estivessem do lado de Jesus e tivessem o mesmo conhecimento que Jesus tem de Pedro, assim, Jesus, para com isso, perder tempo escolher esse homem aí, não vai dar certo, né? Mas deu, né? Deu, né? Você consegue imaginar que Jesus escolheu para ser o maior palestrante do Evangelho, o maior divulgador da mensagem evangélica, a um perseguidor de cristãos, que era Paulo? Paulo perseguia cristãos, né? E, no entanto, Jesus escolheu a ele, como diz ele é o vaso escolhido, né, para ser o grande divulgador do Evangelho. Judas, Jesus escolheu Judas lá no começo. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Não é surpreendente que Jesus não tenha expulsado Judas? Sim, expulsou, né? Então vejam, gente, outra coisa, outro exemplo, Maria Madalena, Maria de Magdala, era uma prostituta, uma mulher que vendia o corpo, né, para viver. E, no entanto, Jesus usou, com toda a sua sabedoria, todo o seu amor, ele fez dela o maior exemplo de transformação de uma prostituta a ser a maior, assim, o maior exemplo de amor que esteve na terra. Ela acabou a vida dela cuidando de leprosos e morreu leprosa também. Então, não é surpreendente? E aí vocês vão falar assim, quem em sã consciência escolheria essas pessoas? Vivendo ali naquela época, Jesus escolheu. Então, vamos pensar, se a gente quer cumprir a lei divina, né? Eu falaria para Jesus, não vai dar certo, não vai prestar escolher essa gente aí. Mas Jesus ia falar assim para mim, calma, calma que eu sei o que eu estou fazendo, né?
Então o Emmanuel vai falar isso. Se acalma, quer viver a lei divina? Quer vivenciar cada ensinamento de Jesus? Acalma-te. Aí ele fala assim, ó, seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Então, ó, acalma-te e espera. E o esperado cristão não é deitar na rede e ficar lá dormindo, não, viu? O esperado cristão é esperar trabalhando, esperar servindo no bem. Né? Tem uma historinha do Chico Xavier, que tinha um senhor, né, já bem mais velho que o Chico, que trabalhava no mesmo centro espírita que o Chico. E aí esse senhor chegou, estava passando mal, foi no cardiologista, e o cara falou, ó, o senhor precisa parar de trabalhar, né? Ah, tá bom. Então ele chegou pro Chico e falou, ó, Chico, infelizmente eu vou ter que parar de vir no centro espírita trabalhar. Ele trabalhava, dava passe, né? Era médium também. Vou ter que parar porque o médico mandou eu parar de trabalhar. Aí o Chico falou, ah, tudo bem. Mas o doutor Bezerra está aqui do meu lado e tá... Ah, o cara falou assim, a minha vida está por um fio. Né? Não posso mais trabalhar. Aí o doutor Bezerra falou assim, fala para ele que o trabalho engrossa o fio da vida. Certo? O trabalho engrossa o fio da vida. É lógico, o doutor Bezerra está falando do trabalho espiritual, não do trabalho físico, né, material. Então, cristão trabalha até o fim. Cristão não para. Então, esperar trabalhando. Emmanuel continua. Lembra-te de que o Senhor Supremo, Deus, né, pede serenidade para exprimir-se com segurança. Então, gente, Deus está agindo a todo instante. É a gente que está todo apressado querendo solução para os nossos problemas. Mas Deus não para, Deus está agindo. E nós, muitas vezes, com a nossa precipitação, com a nossa falta de serenidade aí, a gente atrapalha a ação divina. Então, continue aí, calma. Né? Jesus, Emmanuel continua, a terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. Eu fiquei pensando, né? O que ele quer dizer com isso? Aí eu pensei o seguinte, essa casa aqui, ó, esse prédio, está fundado sobre a terra, né? E tem um peso enorme aqui e não afundou até hoje, está tudo em ordem, tudo tranquilo. Mas se você olhar para uma plantação, você não vê a terra trabalhando, vê? Né? E, no entanto, o agricultor vai lá, joga a semente, dali um tempo, seja o que for que ele plantou, vai crescer, vai germinar, vai florescer, vai frutificar, seja lá o que for. Então, a terra está trabalhando silenciosamente. A terra é criação de Deus, é matéria, certo? Mas está trabalhando sem parar. Então isso é importante. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que no mundo espiritual inferior existe uma movimentação intensa, mas só movimentação, produtividade zero. Né? Existe movimento e perturbação, mas... Então, a gente acha que tem que sair tudo... vamos fazer correndo. Não, calma. Mais uma vez, calma, tudo se ajeita. A terra está trabalhando. Então, ó, é uma faixa de forças. Força tem ação. Né? É uma faixa de forças tranquila. O fruto que te nutre, representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Alguém viu a árvore lá no fundo da terra buscar os sais minerais, a água, para que conduzisse até todos os ramos, para que florescesse, para que frutificasse, para que amadurecesse o fruto, para que a gente se alimentasse. Alguém viu esse trabalho da árvore? E, no entanto, ela fez. Então, para que a gente cada vez mais perceba que está tudo na natureza, está em atividade. Mas atividade com serenidade. Não é atividade com desesperação. Né? Cada dia que se levanta, cada dia que nasce,
é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina, em nosso próprio favor. O que é isso? Se não, falar assim, ó, todos nós temos o nosso dever para com a vida, para com Deus. Então, Deus está fazendo a parte dele, pode ficar sossegado. Certo? E nós estamos fazendo a nossa? Né? E o que é fazer a nossa parte, se não trabalhar no bem? Fazer o melhor que eu posso em tudo. Né? Se te exasperas, né, ou se te desesperas, né, não lhe assimilas o plano. E aqui é bacana, gente. Se você, quer ver, ó, você fala para uma pessoa, olha, ora bastante. Quantos Pai Nosso tem que ser? Quantas Ave Maria? Quantas, como chama? Salve Rainha. E sei lá, vai quanta. Não é isso. Não é isso. Tá? Orar é. Você quer fazer os seus pedidos? Pode fazer. Ganhar loteria, para Ferrari, pode fazer. Mas depois é preciso que você se acalme para ouvir as respostas. Deus pode te falar, calma, calma, viu? Calma, daqui a pouco acontece o que você quer. Né? Mas veja, a oração é um contato onde nós, né, através do estudo, do tentar entender, a gente sobe um degrau. Na oração, na meditação, os espíritos, os benfeitores descem ao encontro das nossas necessidades. Então, nós temos que ter calma. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Paulo, perseguidor, como a gente diz, perseguidor de cristãos, estava indo para Damasco, perseguia Ananias. Queria matar o Ananias, cristão. Chegou nas portas da cidade, viu aquela luz imensa, caiu do cavalo. Aí Paulo levantou lá cego e falou assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que vocês acham? Jesus falou assim, ó, eu quero agora que você vá para a cidade, que você vai esperar o Ananias, daqui uns 3 dias ele vai lá e vai te curar, depois você vai ficar 3 anos no deserto, você vai encontrar com um casal lá, um chama Prisca, outro chama Áquila, e vocês vão fazer um monte de tenda para vender, depois você vai vir para Jerusalém, você vai caminhar toda a região aqui, você vai escrever 22 epístolas. Jesus fez isso? Deu a lista? Não fez isso, né? O que Jesus falou? Entra na cidade. E o Paulo não falou o que mais? O Paulo entrou. Então, ó, esse é o exemplo. A vontade de Deus, ela vai chegar aos poucos para nós. Ela não vai chegar de uma vez. Uma, porque nós não temos condição de suportar. Então ela vem devagar. Conforme eu tenho capacidade para entender o que Deus espera de mim, eu vou assimilando com mais eficiência essa vontade de Deus. Se te afeiçoas à gritaria, não percebe a voz de Deus, não lhe percebe a voz. Tem uma passagem bacana, certo, para a gente comentar isso, né? Diz que o Elias mandou matar, né, o profeta Elias mandou matar vários sacerdotes, né, mais de 100. Mais de 300, nem sei lá. Cortou a cabeça de todo mundo. Aí a turma ficou brava com ele, né? Queria pegar o Elias. O Elias fugiu. Fugiu, né? Estava debaixo de uma árvore e chegou um anjo. Vamos pensar. A Bíblia tem uma linguagem simbólica. Está cheia de simbolismo. Não é uma linguagem literal, hein? Então, chegou o anjo para dar comida para o Elias. Ele está com fome, né? Estava fugindo. Não estava bravo, não quis. Falou, Deus quer conversar com você. Ele falou, bem dura, né? Bom, Elias pegou e foi para o deserto. Sempre que você lê alguma coisa, a pessoa foi para o deserto, é quando a pessoa se recolhe em si mesma. Ela se afasta de tudo e de todos e se recolhe. Então Elias foi para o deserto e entrou numa caverna. Aí teve uma trovoada e falou, Deus veio bravo. Saiu para conversar com Deus, não era Deus. Aí teve uma ventania lá, Elias saiu, agora é Deus, não era Deus. Aí ele tinha vários barulhos, tudo quanto é jeito, né? Passou um monte de animal. Ele estava assim, achando que era Deus, por causa do barulho, né? Aí, tá lá no livro do profeta Elias, isso aí. Aí, teve uma brisa bem suave, assim, né? O Elias estava cansado, tinha desistido já de esperar a Deus para conversar com ele, saiu para tomar aquela brisa, né? E aí está no livro lá. E Deus estava na brisa. Ou seja,
Deus não vem com violência. Deus não vem com espalhafato, com barulho, certo? Ele chega devagar. Então, se acalma. Né? Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Aquela árvore que deu frutos, que trabalhou o ano inteiro, você acha que ela não enfrentou ventania, tempestade, um monte de intempéries? Ela enfrentou. Então, ela se sacrificou para gerar os frutos no final. Então, mesmo a preço de sacrifícios, a gente também precisa confiar em Deus, né? E trabalhar no bem. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Isso na própria família. Né? A gente quer ajudar e a pessoa não aceita direito. A gente quer fazer algo certo, que a gente sabe que está certo, e é mal compreendido, é até assim, criticado. Né? Você vai encontrar com isso. Mas é preciso que a gente não se desencoraje, porque muitos vão querer que você pare. Quando você pega o caminho que é reto, o caminho certo, vai ter um monte de gente que vai falar assim, não vai dar certo. Ah, você não é capaz. Sempre. Pode ter certeza que vai fazer isso. Não desista. Certo? Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. A maneira mais fácil de você paralisar, de você não fazer nada, é quando você perde a paz. Se você está tranquilo, o Galácio está gritando ali, sei que estou certo, estou fazendo a coisa certa, eu continuo. Agora, se eu me desequilibrar com o que ele fala, com o que o outro fala, com o que o barulho, aí, então, sem paz, nós não fazemos nada bem feito. Então, por isso que Jesus falou, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, isso é muito importante, hein, gente? Então, ninguém faz o bem se não tiver paz no seu coração. Então, aí, o irmão já está terminando, ele vai falar assim, eu também estou, fica tranquilo. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. O que o Emmanuel está falando aqui? Ó? Desespero e harmonia. O que é desespero é a doença, é o mal. O que é harmonia é o bem. Né? Então, ó, o desespero uma hora acaba. A harmonia, depois que você conquistou, ninguém tira. Né? O doente é temporário. A saúde, depois que você conquistou a saúde, ela é para sempre. A saúde em termos espirituais, por favor. Né? Os loucos, a loucura é coisa temporária. Mas a cura da loucura, a lucidez, depois que você atingiu a lucidez, você não a perde mais. Então só o mal é temporário, o bem é eterno. Por quê? Porque o bem é Deus. Né? Se Deus é o bem e Deus é eterno, então nós vamos também, certo? Caminhar para isso. Nós, todos nós, vou dar um exemplo para vocês. O que é a reencarnação? Você fez um monte de coisa, chega lá, avalia, acertei, errei. Onde você acertou, alguém te fala assim, vai lá e faz de novo? Não. Onde você errou, vai lá e repara. Então o que é reencarnar, se não refazer o que você fez errado? Depois que você faz certo, não precisa fazer mais. O espírito puro é aquele que não precisa mais reencarnar. Por quê? Porque ele já fez tudo certo. Aprendeu. Não precisa mais reencarnar. Então a reencarnação é refazer o que você fez de errado. Né? Então a reencarnação é uma prova de que o mal é temporário. Mas que o bem, a hora que você atinge, aprende e faz o certo, você não reencarna mais, o bem é eterno. Né? É da lei, e Deus tem uma lei. É da lei de Deus, do Senhor, que a luz domine a treva. Sem ruído e sem violência. Olha lá, Deus, os judeus esperavam um Deus que viesse quebrando tudo. Agora os romanos vão embora, não foi assim. Por isso, os judeus até hoje estão esperando o Messias.
Né? Por quê? Porque Jesus viria, o Cristo enviado, ia dominar com tudo. Então, ó, a luz domina a treva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos no sistema solar. No meu tempo de escola era 9 planetas. Hoje diz que são só 8. Mas tudo bem, certo? Os espíritos nos dizem que o único planeta de provas e expiações é a Terra. O resto está tudo mais avançado que nós. Ou seja, a luz, o bem, depois que se implantou, não volta para trás. Então nós é que estamos atrás. Então, em 9 planetas, vamos conservar a geografia antiga, né? A professora minha aqui, ela falou que era 9. Certo? Então, se tem só um inferior e 8 superior, é bem assim. Foi isso que Jesus ensinou para a gente na parábola das 100 ovelhas, ou da ovelha perdida. Tinham 100 ovelhas, só uma se perdeu, 99 está no caminho. Ou seja, nós somos os perdidinhos aqui, os outros 99 já estão lá na frente. Né? Então, é preciso entender que a luz vai dominar a treva, sabe assim? E não tem dúvida disso. E sem ruído e sem violência, ou seja, com calma. Não vai ter o fim do mundo, não vai ter um cataclismo que vai acabar com tudo. Devagarzinho a gente vai aprendendo e a gente vai se melhorando. Quer ver um exemplo? Dá uma tempestade hoje aqui, não vai sobrar um ninho de passarinho nas árvores. Vai quebrar galho de árvore, vai fazer um estrago. Amanhã cedo, se acorda, está sol, os passarinhos estão cantando, estão fazendo um outro ninho, a natureza está se recompondo. Lentamente, silenciosamente, mas está se refazendo. Aí ele vai terminar dizendo assim: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Opa! Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Confia em Deus. Se refugia nele. Certo? Então, o recado que eu quero deixar para vocês. O que nós precisamos é de confiança em Deus, porque a Ele tudo é possível. Nós precisamos ter calma, porque as coisas não se dão no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, que nós não temos condição de avaliar. Mas você confia e tem calma trabalhando no bem. Não acha que, porque eu acredito em Deus, está tudo bem. Tem um monte de gente que acredita, até os espíritos inferiores voltados ao mal, acreditam em Deus, viu? Pode ter certeza, a gente tem trabalho mediúnico aqui, que eles falam, viu? Eles têm medo, mas o apego, as sensações, a mágoa, a raiva, a revolta, a sede de vingança, é maior do que a confiança em Deus. Do que, até que o medo que eles têm de Deus. Então, confia, se acalma e trabalha sempre. Eu desejo isso para vocês e para mim também. Né? Jesus nos surpreende, o Pai, mas o João também.